Meu nome é Lilian Panachuk, eu sou professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais e venho aqui hoje através desse convite da Secretaria de Educação para o terceiro ano, né, do projeto de Educação Patrimonial, e cujo tema desse ano é crianças e adolescentes como agentes culturais. E a ideia é justamente, né, eu sou arqueóloga, trabalhar um pouco sobre as infâncias na arqueologia. Então eu, como arqueóloga, trabalho com os objetos, os artefatos, as coisas que foram deixadas pelas diferentes sociedades que ocuparam esse território. Então a arqueologia muitas vezes acaba esquecendo também das crianças. Felizmente a gente está num momento contemporâneo onde as infâncias estão sendo trazidas de volta à vida e através dessa percepção a gente tem observado os locais desses sítios arqueológicos para que a gente pense sobre as coisas deixadas por essas infâncias, pensando que essa infância do passado, essa juventude do passado, também é protagonista e produtora dos seus saberes, não é? Então a gente tem observado diferentes objetos, como por exemplo a cerâmica, e observado em algumas peças marcas como o dedinho das mãos, o tamanho da peça e outros critérios para que a gente possa desvelar, possa marcar essa presença infantil e juvenil nas nossas peças cerâmicas, por exemplo. Então a gente observa com os materiais, muitas vezes materiais que têm de 4.000, 3.000, 2.000 anos atrás, que muitas vezes eles serviam também como uma escola, não é? Onde a gente observa processos de ensino e aprendizagem, a gente observa testes que essas crianças fizeram no passado, e essas materialidades, esses materiais, esses potinhos sobreviveram ao tempo. E a gente pode observá-los e traçar, a partir desses materiais, os caminhos e marcas dessa infância no passado. Então a gente tem digitais, por exemplo, tem traços, né? A gente pode pensar aí também nas pedagogas que trabalham com a história do desenho e observar como que as crianças, no nosso contexto, nas nossas sociedades, vão desenvolvendo aos poucos as habilidades motoras para fazer desenhos. No passado era parecido. Então a gente tem potinhos que mostram isso, inícios e aprendizagens de desenhos nesses potinhos, por exemplo. Então esses aspectos começaram a mostrar na contemporaneidade como a arqueologia pode sim e deve trabalhar com a presença das crianças, e crianças protagonistas das suas histórias, como eu falei. Eu tenho tentado, né, eu acho que ser educadora e ser mãe, além de ser arqueóloga, também me trouxeram questões para pensar na minha área de pesquisa. Eu acho que foi importante para que eu pudesse vislumbrar também na arte rupestre, por exemplo, né, nos desenhos que as sociedades antigas fizeram nas lapas e abrigos, como tanto tem em Lagoa Santa. Então a gente começou a perceber que alguns desses traços, pela altura mais baixa, pelo tipo de traço, pela forma de utilizar a estética do grupo, podem também ser marcas dessa infância no passado do Brasil. E queria ressaltar também que muitas vezes a gente encontra os sepultamentos dessas crianças. Um desses sepultamentos que agora a gente está trabalhando, e em especial com uma intelectual indígena, Gabriele Ferreira, ela é indígena Boruncrém, e ela tem trabalhado com um sepultamento, vamos chamar assim, como a gente mesmo, né? Enterra os nossos entes queridos quando falecem e marca um lugar, não é? A gente faz reverência a eles eventualmente, anualmente, a gente visita. Então no passado havia coisa similar, para marcar essa importância, esse simbolismo, o aspecto sagrado da vida, não é? Então a gente observa nessa estrutura que Gabriele está analisando, uma criança que ela, como pesquisadora, batizou agora de Nimo Borum. Então a estrutura na qual a criança está é uma entrecasca de árvore, como um barquinho, que foi recortada. De um lado, fechando essa estrutura, tem um couro animal, que a gente ainda não sabe do que é, mas iremos fazer análises para sabermos.
e do outro lado tem uma cestaria, como se estivesse fechando essa sepultura. Lá dentro os ossos foram organizados e pintados. E não é uma pincelada qualquer, você percebe que os ossos foram submersos numa tinta vermelha. Provavelmente o vermelho tinha essa importância simbólica para esse grupo. E a gente conseguiu, nesse início de pesquisa com Gabriele e Mariana Cabral, que é a orientadora dessa pesquisa, a gente conseguiu perceber e aumentar os dados iniciais coletados pelo professor Andrés Nardes, que também é do departamento, meu colega. Começamos a perceber, através da tomografia computadorizada que a gente fez em parceria com o Hospital das Clínicas, que, por exemplo, a idade dessa criança é um pouco maior do que a estimativa inicial, que era de 3 até 5 anos. Aí, na tomografia, nos exames imagéticos, a gente percebeu que a criança já tinha a dentição permanente, mas ainda tinha os dentes de leite. Então a gente observou que a idade dela era um pouquinho mais avançada do que a gente imagina, né? Que é a conclusão que a gente chegou inicialmente. Então hoje a gente acha que ela tem entre 6 e 7 anos. Então todos esses são exemplos para a gente pensar no protagonismo. Primeiro eu acho que na presença infantil e juvenil no passado da história do Brasil. Outro ponto é para mostrar esse protagonismo, né? E aí eu acho que isso se relaciona ao tema, justamente, desse evento, que eu acho que essas crianças e jovens de hoje e as crianças e jovens do passado estavam e desejam sempre estar ativas nessas construções culturais, não é? Querendo aprender coisas, testando, experimentando, pensando o seu mundo e construindo também com esse mundo, né? Então eu acho que essa é a conexão que a gente pode pensar entre crianças e jovens do passado e de hoje, né? Todos eles como pessoas que são construtoras de sua própria realidade, que trazem questões para a gente pensar e que constroem, juntamente com as outras facetas da sociedade, pessoas adultas, pessoas anciãs, constroem esse ideal de sociedade que a gente deseja, né? Eu acho que isso só é possível com todas essas diferentes faixas etárias ativas na construção do seu próprio local, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento com esse protagonismo infanto-juvenil, porque eu acho que ele está ancorado em todos os lugares que a gente consegue olhar. A gente tem que olhar com esse olhar sensível para perceber a marca e essa agência em toda essa sociedade que de hoje a gente observa e a do passado também, que a gente pode trazer à baila para que a gente pense que no passado crianças e jovens eram ativos e construíam conjuntamente a sociedade na qual viviam. Gente, boa tarde. Eu sou Fernanda, eu sou pedagoga aqui no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, tá? Aqui no museu a gente tem uma especificidade, né? Que a gente está inserido no Jardim Botânico. Então aqui a gente não trabalha só com patrimônios de acervos, de reserva técnica, a gente trabalha também com patrimônio vivo, né? Então, desde o início dessa chegada das crianças aqui, né, quando a gente vai trabalhar essas questões dentro da arqueologia, a gente gosta de falar muito que também num ambiente como esse, que é dito como natural, como intocado, tem interferências humanas, né? Então a gente gosta de provocar isso, porque tem muito um distanciamento, né? A criança entende isso aqui totalmente distante, né, do que ela está acostumada a viver, que é o urbano. E a gente tenta trabalhar essa temática aqui no museu já de antemão, no início do roteiro, tá? Então os nossos roteiros, eles passam pela mata, eles fazem essa reflexão com a criança, tá? Com a questão de exploração também, de usos desse ambiente, né? Que tem povos que utilizam desse ambiente sem desmatá-los, sem acabar com a nossa biodiversidade, né? Que a nossa concepção hoje de explorar espaços como esse são totalmente diferentes, né, da utilizada por muitos povos. Então a gente faz essa reflexão, né, de usufruir de um espaço como esse sem destruí-lo. Eu gostaria de mostrar um pouco para vocês, né, do nosso trabalho, de quais as possibilidades, né, de fazer esse trabalho de arqueologia com as infâncias, né, com as crianças. Aqui a gente tem um espaço que a gente usa para fazer essa oficina, tá, de pintura rupestre. Então aqui o que a gente trabalha, né?
a gente mostra, além da matéria-prima, a gente fala um pouco da técnica, tá? Então a gente trata um pouco disso. Tem também a exposição, então a gente faz conexão com a exposição para falar dos povos, né, dos povos indígenas. Então as crianças, elas gostam muito, né? Aqui é o aprender fazendo, tá? Que na pedagogia a gente fala muito, né? Trabalhar muito concreto, então isso é muito ilustrado, com cerâmicas, com imagens, né? Então aqui a criança aprende com as próprias mãos, digamos assim. Aqui a gente faz a confecção do pigmento com terra, que é uma matéria-prima que a gente utiliza aqui mesmo do museu, tá? E aí a gente faz esse pigmento com as crianças e depois propõe que eles deixem suas marcas aqui no museu, né? E eles gostam muito. Vocês estão vendo aí um pouco da repercussão dessa ação. E além dessa ação, a gente também tem uma outra ação, que é a ação de escavação e restauro, tá? Que é uma oficina de escavação e restauro. Nela a gente propõe, a gente enterra, né, partes de um prato cerâmico, e as crianças, elas precisam fazer essa escavação e depois fazer essa recomposição, né, do prato. E aí, quais as discussões, né, que a gente utiliza nesse momento? A gente exalta, né, muito o trabalho do arqueólogo e do conservador, tá? Que são duas profissões, né? A gente simula parte dessa ação desses profissionais, tá? Então é o que a gente trabalha mais nesses roteiros.